Amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam nos nossos corações. Amém. Nós temos uma graça essa noite de estarmos entre irmãos. E que essa palavra possa vir profusamente sobre a nossa vida, dentro do nosso carisma. Este ano nós completamos 25 anos de missão. Alguns chegaram um pouco mais cedo, outros mais tarde, mas todos somos irmãos. E o salário será o mesmo. O Senhor nos chamou à santidade. É interessante, eu coloquei essa camisa, foi a primeira que eu vi. E eu falei, eu vou colocar uma camisa de Deus hoje para pregar. Eu ganhei da minha família essa camisa, acho que foi de Dia dos Pais. E é uma camisa que pede para que o homem seja homem, é uma palavra de Josué, né? É estovir, né? Seja homem. É só para o homem que na palavra de Deus fala isso, porque é diferente. A mulher nasce com essa graça, até o corpo dela e tantas outras coisas. Mas o homem não só uma questão de masculinidade, mas questão de vivência, né? Ele tem um chamado e ele precisa contemplar esse chamado. E quanto mais homens nós formos santos, né? E aqui está, seja homem, seja forte, todo de Maria e seja santo. Se nós formos santos, irmãos, eu estou falando para o homem por conta da camiseta, mas é a cada um de nós, homens e mulheres. Se nós formos santos, nós santificamos o lugar onde nós estamos. Nós santificamos a nossa família. Nós santificamos o nosso trabalho. Eu lembro como se fosse hoje, formações que nós tínhamos tempos atrás, que o Daniel dizia, hoje Deus está nos chamando, está mais perto de nós um chamado a uma comunidade de vida. Mas em todos os tempos e momentos Daniel falava, nós fomos chamados para ser comunidade de aliança. E ele dizia que é porque o nosso carisma é para o mundo. Ser santo para tornar o mundo mais santo. Então, é um chamado de Deus para nós. E quando eu li esse evangelho, eu lembrava do nosso carisma no início. Deus nos deu a página do carisma no Mateus 5, fazendo a leitura das bem-aventuranças, fazendo a leitura do sal da terra e luz do mundo, até chegar no versículo 48, que é, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. E depois, estudando algumas outras coisas, a comunidade foi discernindo um pouco mais. Levítico 1,19, né? Sede santo como vosso Pai do céu é santo. E a frase de São Padre Pio, né? Santifica-te e santifica. E peguemos, irmãos, o evangelho de hoje e vamos ler com todo carinho e amor a poderosa palavra de Deus, Lucas 19, no capítulo 19, versículos 41 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos seus olhos, Jerusalém. Virão sobre ti dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e aos teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra,
porque não conheceste o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O próprio Deus visitou o seu povo. Aleluia. A Jerusalém que Jesus contempla é a Jerusalém, cidade dos homens. Nós, pela graça do batismo, fomos chamados a ser sacerdotes, profetas e reis na cidade dos homens. Aos sacerdotes cabem a ministrar, a coordenar, a administrar os bens da cidade do céu. E cada um de nós, desculpa irmão, eu não consigo, tá filmando. Meu Deus, como é difícil ficar aqui. Tá bom, meu irmão, desculpa, viu? Foram poucas as vezes que Jesus chorou, pelo menos é o que diz a palavra, né? Claro, como sendo totalmente homem, totalmente Deus, com certeza na humanidade Cristo chorou outras vezes. Talvez Nossa Senhora deu umas palmadinhas lá, não sei o que aconteceu, né? Se foi necessário, né? Jesus se perdeu, né? Pensando ali com a autoridade de pai e de mãe, com certeza tomou uma imprensada ali, né? Como é que você fica distante da gente? Mas enfim, estou trazendo para a realidade humana. Mas na palavra de Deus, no testemunho de Cristo, no apostolado de Cristo, naqueles últimos 3 anos, a palavra de Deus traz em 3 momentos o choro de Deus. Pensa que choro pesado. É Deus chorando, porque Jesus sendo homem, Jesus sendo Deus. Jesus olha para Jerusalém e chorou. Jesus chorou por uma indignação. Jesus, a palavra vai trazer 3 vezes. Então, Jesus chora diante do túmulo de Lázaro. Jesus chora com aquele sentimento de humanidade, diante de um irmão querido, diante de um amigo. Eu lembro os irmãos que morreram na comunidade, né? Então a gente lembra da dona Val, a gente lembra da dona Verônica, a gente lembra do Sávio, minha mãe, mãe da Cláudia e tantos outros irmãos que se partiram. E a gente chora diante do irmão, daquele que a gente ama. Jesus chorou por um amigo. Jesus chorou na sua humanidade, Jesus chorou. Jesus chora novamente pelos nossos pecados no Getsemane, porque a palavra vai dizer que ele orou, ele contemplou a dor do ser humano, todos os nossos pecados, e diante de Deus Pai, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Diz que ele chorou água e sangue. E aí, a gente já estudou isso algumas vezes, tem até aquele livro, né? A Paixão segundo o Cirurgião, que vai trazer os detalhes da paixão, e diz que tem um fenômeno no corpo do judeu, que no momento de grande angústia, isso inclusive foi também comprovado, infelizmente, né? Na questão da perseguição aos judeus, na Segunda Guerra Mundial, e nessa perseguição eles suavam sangue. Então, foi também ali, diante do Getsemane, o Paixão, segundo o Cirurgião, ele diz que ali Jesus chorou lágrimas, chorou sangue e suou sangue ali, sentindo já tudo que ia passar diante da cruz por cada um de nós. E o terceiro, Jesus chora de indignação, olhando para Jerusalém, o povo escolhido por Deus, Israel. Eis o que diz o Senhor. Israel foi o povo escolhido por Deus. E Deus olha para o seu povo. Eu sou pai, gente. E como é difícil quando um filho
olha para o seu pai, o desrespeita, ou olha para o seu pai com desdém, ou olha para o seu pai sem respeito, sem amor. E pensa Jesus sendo homem e sendo Deus, olhando o seu povo que era para amá-lo, seu povo que era para adorá-lo, seu povo que era para reconhecê-lo, e lá no finalzinho ele vai dizer, né? E não deixarão, olhando para Jerusalém, né? Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Irmãos, o povo judeu não olhou para Jesus. O povo judeu não quis Jesus. E não soube avaliar o tempo. E qual é o tempo, irmãos, que nós estamos vivendo? E o nosso carisma também é chamado a viver esse tempo, que é o da segunda vinda de Cristo. Desde o início da comunidade, nós contemplamos a segunda vinda de Cristo. Cristo que veio, Cristo que vem e Cristo que virá. E nós rezamos no credo, nós rezamos na Santa Missa. Na Santa Missa a gente contempla o Senhor que vem e que está no meio de nós. E onde está fundamentada a fé daqueles que esperam Jesus que virá. E graças a Deus nós estamos agora, já vamos iniciar, né? Estamos finalizando o tempo comum para entrar no tempo do Advento. Advento é aquele que vem, é a espera de Jesus que já veio, que é o nascimento de Jesus Cristo. Mas nós vamos contemplar passagens nesses 30 dias. Primeiro nós vamos declarar que Jesus Cristo é o nosso Rei, na festa de Cristo Rei, que será domingo agora, Cristo Rex. E a gente até contempla, né? São José, que deu a vida, um mexicano, uma criança que contemplou Cristo e disse: viva Cristo Rei, diante da morte. Será que nós, irmãos, estaremos preparados a ponto de olhar para aqueles que nos perseguem e dizer: viva Cristo Rei? Será que nós estaremos preparados como São José? Para estar preparado, irmãos, com a fé fundamentada em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo e na Virgem Maria, nós temos os pilares que a igreja nos deu. Primeiro, a palavra de Deus. E nós temos uma graça de viver em comunidade, irmãos. Viver em comunidade é uma graça, porque aqui nós temos irmãos fraternos que puxam a nossa orelha quando a gente não presta atenção, que puxam a nossa orelha quando a gente não reza, que puxa a nossa orelha quando a gente está no caminho errado, que puxa a nossa orelha quando a gente não está amando a Jesus Cristo, mas que também exalta as nossas virtudes. Como é bonito quando chega um irmão e fala: irmão, aquela pregação, irmão, aquela oração, irmão, aquilo que foi feito, irmão, e vai levantando também as nossas virtudes, naquilo, nas nossas potencialidades, na nossa vivência do carisma. Maurão, como estava bom aquele pão, como estava bom aquele sonho, e cada um dos irmãos na intercessão, na música, na pregação, na limpeza. Como é bom quando a gente vai no banheiro e o banheiro está limpinho, não é verdade? E o Daniel sempre falou para nós isso, que a comunidade sempre foi muito acolhedora, em cada missão, em cada passo, em cada prece. Então, primeiro, a poderosa palavra de Deus. Segundo, a sã doutrina do magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. E terceiro, a sagrada tradição. Tudo que nós estamos vivendo, orando na Santa Missa, no Santo Terço, na vivência dos irmãos, é esse tripé da Igreja. A palavra de Deus, o magistério da Igreja e a sagrada tradição. Nos deixou a graça do memorial da paixão, morte e ressurreição. Também faz parte de dos nossos, da graça, da necessidade da comunidade de fidelidade,
é um pedido da comunidade que a gente possa estar diante de Jesus sacramentado. Quanto eu tenho buscado estar perto de Jesus? Você trabalha perto de uma igreja? Você tem a possibilidade de passar, pelo menos para ver Jesus? Não precisa ficar lá, de repente não dá tempo por conta do seu trabalho. Será que dá para ir na Santa Missa? Será que dá? Quanto tempo a gente tem visitado essa graça que a igreja nos trouxe como memorial? E nos trouxe como? Pela sagrada tradição e pelo magistério da igreja. E a poderosa palavra de Deus que trouxe como rito tudo aquilo que Jesus viveu na sua paixão, morte e ressurreição. A gente contempla tudo isso na Santa Missa. Até que hora eu tenho? Ô glória, né? Os sacramentos, irmãos. Nós temos aqui também dentro do nosso carisma o pedido da confissão, sempre que possível, sempre que estiver em pecado, ou pelo menos uma vez por mês, se não estiver em pecado. Claro, não falando pecado venial, né? Dá para ir na missa, né? Deus nos perdoa. Mas pecado mortal, se estivermos em pecado mortal, não é para esperar um mês. Como eu vou comungar Jesus estando em pecado? Nossa Senhora, nós temos ferramentas, irmãos, para ir para o céu. E se os judeus não olharam para Jesus, não viram Jesus, nós fomos chamados, nós fomos adotados pelo Pai. Porque primeiro Ele veio para os seus, mas depois para toda a humanidade. E esse Jesus que veio, Ele virá. E por isso estou falando dessas coisas, dos sacramentos, a comunhão, a confissão. É preciso estar com os sacramentos. E nós estamos reconhecendo o tempo em que estamos sendo visitados? Irmãos, todos os dias Jesus está nos visitando. Como está o nosso coração na busca da vida de santidade, no ordinário? Às vezes a gente quer fazer o extraordinário porque nós somos missionários e a gente quer ver milagres, a gente quer ver curas, a gente quer ver um monte de coisa acontecendo, mas a gente não está vivendo o ordinário. A busca da vida de santidade não passa pelo extraordinário. Podem acontecer extraordinários, mas não é para acontecer. É só se for necessário para que aqueles que não creem possam crer. Mas nós que já cremos não precisamos ver prodígios, milagres, sinais. Deus fará sim ou não? Sim. Fará, mas não é mais necessário. Quando a gente fala da epifania do Senhor, né, que é a manifestação do reino, Jesus veio para mostrar os seus milagres, as suas graças, as suas bênçãos. Mas Ele já veio e já mostrou, irmãos, o essencial já foi nos dado, que foi a Santa Cruz de Cristo. Agora, é viver o nosso carisma, é viver as nossas regras. Eu achei maravilhoso quando Daniel nos entregou no início do ano, né? Aqui, agora nós temos um compêndio de todos os pedidos da nossa comunidade. Como eu gostei disso, porque como um bom sanguíneo, eu preciso rever a todo momento. É uma limitação que eu tenho, irmão. A minha memória não é boa. Mas, puxa, eu não preciso ficar visitando a minha memória. Olha o carinho que Deus deu para o fundador de fazer para nós um compêndio daquilo que a gente precisa viver como irmãos em comunidade. E Deus vai nos dando graças, e Nossa Senhora nas aparições. Se estamos aqui hoje, irmãos, é porque Deus nos visitou, nos amou e nos deu uma nova chance em meio às trevas, porque nós estávamos nas trevas. E Jesus nos viu, nos amou, assim como Ele viu Adão. Adão, o que está fazendo aí, Adão? Ele foi buscar Adão nas entranhas, foi buscar Adão na mansão dos mortos, olhou para Adão,
Ó feliz culpa de Adão, a gente canta na Páscoa, no sábado de aleluia. Ó feliz culpa de Adão, e a gente canta o aleluia no sábado de aleluia. Porque Jesus nos resgatou das trevas, e todos os dias o Adão bate. O Adão chama Jorjão, o Adão chama Edson, Juliana, Maria, Rose, Marcinho. O Adão está todo dia batendo, irmão. Todo dia. E aí Jesus vem e nos chama. Pela graça do batismo, o Espírito está dentro de nós. E o Espírito que precisa nos mover é o Espírito de Cristo Jesus. O Espírito de Deus. É esse que precisa nos mover, irmãos. Será que temos nos preparado para a vinda de Cristo? Faz parte da nossa fé cristã acreditar na segunda vinda de Cristo. Irmãos, muitos aí vão dizer, não, esse negócio de fim dos tempos, né? Teólogos estão dizendo, né? Ah, não, Jesus não vai voltar, irmão. Sempre ouvi dizer dos antigos, assim, ou Jesus vem, ou a gente vai. Então esteja preparado. Não importa, se Jesus vai vir agora, não cabe a nós saber os tempos e os momentos. Jesus já falou, somente ao Pai. Jesus vai nos dando pistas, mas a gente não vai saber. Eu lembro que em 1999, quem aqui lembra disso aí? Só os mais novos aí que não, né? Mas eu lembro que foi um alvoroço, foi noticiário de gente indo para a montanha, de gente vendendo coisa, de gente vendendo um monte de coisa. Teve gente que doou tudo que tinha, teve um alvoroço no mundo, gente, no mundo, em 1999, porque dizia que em 2000 era o fim do mundo. Pois é, irmãos, já passou 25 anos. Então nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós precisamos estar preparados para os tempos, porque quando Jesus voltar, nós precisamos estar preparados. Aqueles que seguem Cristo têm por meta o céu. Essa é a nossa meta. A busca da vida de santidade precisa ser a meta diária, todo dia, irmãos. E a gente precisa ter um comportamento, vida de oração, vida de santidade, e buscar o equilíbrio como o nosso carisma nos pede, no nosso biológico, no nosso psicológico e no nosso espiritual. Eu preciso buscar cuidar sim de mim, eu preciso sim cuidar do meu biológico, me alimentar bem, fazer exercícios, porque vai me ajudar também na minha vida espiritual, até para eu me ajoelhar, né? Fazer uma genuflexão. Tem gente que não consegue com 40 anos ajoelhar mais. É dor nas costas, é dor na junta, é dor no... Precisa, irmãos. Até eu fiquei maravilhado aqui com o Padre Vinícius rezando no nosso envio, né, na nossa renovação. Os gestos, né? E ele agachava assim, e daqui a pouco o corpo dele falava. Então o corpo precisa estar são para que a gente reze melhor, irmãos. Eu preciso cuidar sim do bio. Você que não está fazendo exercício, você que não está cuidando da sua alimentação, por favor, cuide. Deus nos deu a graça de termos um corpo e que esse corpo seja bem cuidado. Precisamos sim cuidar do bio. Ah, mas é para eu ficar lindo, para eu ficar linda? Não, é para ficar lindo para Jesus. Ou para o seu marido, mulher. Ou para sua esposa, homem, viu? E mais do que isso, para a graça de Deus. Tudo para a maior glória de Deus. Tudo. Eu preciso ler, eu preciso estudar o carisma. Como eu disse do tripé, a palavra de Deus é tripé para a salvação, irmãos. A gente precisa ler mais a palavra de Deus.
Eu lembro quando a gente iniciou a comunidade, um dos livrinhos que inspirou a comunidade também foi a Bíblia no meu dia a dia do Padre Jonas. Um livrinho pequeno que o Daniel nos chamou para na casa dele iniciar o estudo da palavra. E a gente começou lá pelo Evangelho de São João, e a gente foi lendo Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento. E tudo isso precisa ser revivido. Quando vamos para uma viagem, irmãos, ninguém vive mais sem GPS, não é verdade? Até para os lugares onde a gente já sabe o caminho, o que é que a gente faz? Põe o GPS. Porque pode ser que tem um trânsito, alguma coisa, né? O Alan já falou do Waze lá. O Waze mostra se tem um acidente, alguma coisa, né? Ele mostra o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Mas Jesus Cristo veio por um caminho, que é o caminho mais fácil que Deus achou para se achegar à humanidade, foi Nossa Senhora. E o caminho mais fácil que nós podemos também chegar até o céu é Nossa Senhora. Aquela que muito amou, aquela que obedeceu, aquela que foi humilde. E nós? Qual é o nosso espelho? E Nossa Senhora também nos dá um caminho, que é o das 5 pedrinhas. Vida de oração, Eucaristia, olha lá, confissão ao menos uma vez por mês, ao menos. Palavra de Deus e o jejum. Coisas que a gente já vive. A comunidade, o Daniel foi muito sábio, teve uma inspiração. A igreja já tem uma oração que ela vive há séculos, que é a liturgia das horas. E grandes santos viveram a liturgia das horas. A primeira vez que eu fiz as completas, aquilo para mim me deu uma alegria tão grande, porque eu tive a oportunidade de contemplar a minha morte ali, porque você contempla a última oração, é justamente isso, né? A gente vê, faz a reflexão, a meditação sobre o dia, mesmo que seja rápido, ali naqueles 10 minutos de oração, mas você faz a reflexão, pede perdão para Deus pelos seus pecados e começa a meditar sobre a sua partida, sobre a nossa partida, sobre as dores, as perseguições e tudo aquilo que pode acontecer, mas principalmente sobre a nossa morte. E no final da oração, a gente se entrega nos braços de Nossa Senhora. E as laudes? Já começa, laudes, né? Louvores. Já começa glorificando ao Senhor no dia, entregando a nossa vida. Então já está contemplado vida de oração. Em tudo aquilo que nós estamos vivendo é uma graça. A igreja pede isso para os batizados. Mas não tem braços. Como eu disse, né, o padre está lá para administrar os sacramentos, administrar a cidade do céu. E nós, como batizados, pela graça do batismo, administrar a cidade dos homens. E viver santidade aonde quer que estejamos, e chamar outros irmãos a viverem, e chamar outros irmãos a viverem. Quem você chamou para estar aqui dia 7 de dezembro? Quem você chamou? Você não chamou ninguém? Será que o carisma é só para você? Será que o carisma é só para mim? Eu tenho sido egoísta demais. Deus quer mudar a vida de mais irmãos. Deus quer mudar primeiro a sua vida, a minha vida. Mas nós não podemos viver o carisma para nós mesmos. E como disse o nosso fundador,
O carisma é para o mundo, na sua profissão, na sua vocação, no seu dia a dia, lavando a louça, arrumando a casa, dando aula, no torno, na política, aonde quer que você esteja, atendendo o pessoal no balcão lá do mercado, Norminha. É lá. E Deus quer cada vez mais que a gente busque vida de santidade lá, no mundo. Que a gente possa dar testemunho desta santidade. Que eu seja o primeiro, onde quer que eu esteja, a dar esse testemunho. E que outros irmãos possam vir depois de nós e viverem isso que a gente está vivendo, ou que a gente está tentando viver. E eu quero agradecer, irmãos, pela vida de vocês, porque eu sou feliz de estar numa comunidade. Deus me deu a graça. Estar aqui é uma graça. De ter vocês, de ter um Deus que nos ama, que nos envolve num carisma, para nos amar. Ele nos amou primeiro. E que Ele possa olhar para nós, irmãos, como olhou para Jerusalém, e dizer: vinde benditos da casa de meu Pai. Não chorar por nós com indignação, como Ele chorou por Jerusalém na palavra de hoje, mas Ele chorar de amor. Vinde benditos, vem. E a gente possa clamar mais uma vez: Maranatá, vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. E nós vamos cantar essa música, mas bem suave. Você cante também. Põe a mão no seu coração. Diga: eu confio. Repete comigo: eu confio em Ti, Jesus. Eu confio no Seu amor, Jesus. Esse amor do crucificado que se deu por mim totalmente. Dai-me a graça, Jesus, de viver o carisma. Eu quero, Senhor. Me ajuda, Senhor. Posso, tudo posso.